Bom, pessoal, aqui uma torneira elétrica, manutenção da torneira elétrica, e ela deu problema por uma instalação errada. Pode ver o que aconteceu lá. Ela não foi instalada direto na energia, mas ela foi aproveitada uma tomada. E essa tomada, ela derreteu e ocasionou um curto. E por quê? Foi colocado um cabo nessa adaptação, foi feito um cabo, colocado um cabo e com um fio grosso, logicamente, bom. Só que com um detalhe, foi feita uma emenda, essa emenda aqui. Dois fios emendados em paralelo e houve uma resistência muito forte aqui de condução elétrica e começou a esquentar por motivo de um mau contato, talvez, ou um fio mais fino na tomada, e entrou em curto, começou a derreter, pegou fogo. Se tivesse o fio com uma emenda aqui, por exemplo, e uma aqui, provavelmente levaria muito mais tempo para acontecer o que aconteceu aqui. Com os dois fios, dá para perceber que eles foram feitos em paralelo e uma emenda e uma gambiarra. Quem fez uma gambiarra muito feia. Então a gente teve um problema em relação a isso aqui. Não ficou muito bom, não ficou legal, não. Qual a solução? Primeiro, a troca daquela tomada lá, tendo em vista que a pessoa usa aquela tomada lá para outras coisas também. A manutenção daquela tomada, a manutenção desta emenda aqui, vamos fazer uma outra emenda aqui e vamos avaliar aqui se esta voltagem de 250 vai ser suficiente. Como já está meio queimado aqui, então eu não sei se haverá possibilidade de trocar isso, colocar uma outra mais forte, ou se a gente só vai trocar a tomada lá e tentar utilizar a mesma, tendo em vista que já informado que isso aqui vai ter que ser uma hora ou outra substituído. Mas para solucionar o problema, então vamos refazer aquela emenda lá e vamos fazer a troca daquela tomada lá. Tá aí em paralelo, como eu mesmo falei, essa parte estava totalmente grudada com aquela parte ali. Houve um aquecimento, um derretimento, porque a emenda foi simplesmente colocado um fio no outro e ó, feito a torção de um fio no outro. Este fio é resistente? Sim, é resistente, mas a emenda aqui foi muito mal feita. E você já vê que o mau contato, já parte lá da tomada lá, ó. Por quê? Porque a casa não foi projetada para receber uma torneira elétrica. Então você tem que fazer o quê? Uma ligação. Uma ligação, puxar um fio dedicado para a torneira, como eu já fiz a instalação aqui do forno, ó. Um forno elétrico. Olha lá. Ah, mas é um exagero de um fio, que não sei o que, mas é muito grosso, e não sei o que. A pessoa tinha esse fio, eu utilizei. É um fio, precisa ser isso? Não, não precisa, claro que não precisa. Mas a tomada é uma tomada boa, né? E você vê que existe desde de cima, porque a casa não possui painel de distribuição, mas eu peguei da rede um fio dedicado só para o forno elétrico. Então, teria que ser feito isso para torneira elétrica.
É claro que aqui ainda eu não tive a possibilidade de colocar um terra, que é o correto, fazer o aterramento e os equipamentos, para você não levar choque, para não acontecer um raio, alguma coisa, não ser menos prejudicial. Um raio cair na tua casa, por exemplo, você vai ter um curto, vai ter alguma coisa, uma descarga elétrica, você tem um terra. Aqui, uma torneira elétrica aqui, a pessoa reclama que leva choque. Então, mas por que leva choque? Porque o terra aqui está desativado. Então, você tem opções dentro de um orçamento limitado. Você tem que fazer um serviço desse, então você vai ter que subir lá em cima, pegar um fio dedicado somente para torneira elétrica, vai ter que fazer um aterramento na casa. Então você tem todo um trabalho para fazer. A parte elétrica já está prejudicada porque já não tem um painel de distribuição. Então você tem que pensar, tudo bem, não temos muito recurso, nem financeiro e nem recurso de tempo. Então eu quero funcionar porque está um inverno, eu preciso lavar louça e está um frio desgramado aqui no sul, está 5 graus, 3 graus. Então é difícil, mas então vamos resolver o problema. Tu pegou fogo? Pegou. Por quê? Pelo motivo que eu já expliquei. Então vamos tentar fazer o quê? Vou refazer essa conexão aqui e vou trocar a tomada, colocar uma outra tomada mais resistente, uma outra tomada que não esteja prejudicada como aquela ali. A potência da torneira não é uma torneira que é muito potente, que vai exigir demais. E a gente vai trabalhar com esse mesmo fio aqui, que é um fio que é esse fio que já seria suficiente para a instalação que eu fiz ali no forno elétrico. Já é um 6. Então, já seria suficiente. Então, já é um fio suficiente. Ele é até mais grosso do que o próprio que vem na torneira. Então, a questão aqui foi uma emenda mal feita. E aí? Ou o que a gente vai colocar ali? Eu ainda tenho uma ou duas e não seguem o padrão novo, mas é nova. É nova, como se diz, é uma peça nova de estoque antigo. Mas é uma tomada que nunca tive problema com ela. Instalei computadores e sempre uso usava para fazer instalações de computadores. Por que eu vou colocar a tomada e não fazer a ligação direta? Arrancar aquela tomada fora e fazer a ligação direta. Justamente porque aquela tomada também é usada para outros aparelhos além da torneira elétrica. A torneira elétrica era só exclusivamente usada no frio, tendo em vista que a nossa energia elétrica anda muito, mas muito cara. Então, vamos lá abrir e vamos colocar lá. E aí é aquela famosa pergunta: vamos desligar o relógio de luz para poder instalar? Não vamos desligar. Por quê? Porque tem alguns equipamentos na casa que não podem ser desligados. E principalmente um certo computador que tem uma certa criança. E que se desligar a energia lá e parar o computador, a gente tem um sério problema de perturbação da ordem. Então, como que a gente faz? A gente solta um fio de lá e faz a instalação na outra tomada de um fio de cada vez, sem correr o risco de levar nenhum choque. Não precisa desligar o relógio para fazer instalação nenhuma. Basta que você tenha o cuidado de não tocar nos dois fios e não encostar na chave o outro fio, desde que você faça com calma e tirando um fio de cada vez. Não há necessidade de desligar o relógio de luz. Mas há um risco? Sim, há um risco. Se você de repente enroscar um fio ali no outro, você vai gerar um curto e aí você pode ter um curto
que possa se propagar, e aí até você desligar o relógio, você pode queimar aparelhos, você pode ter alguns outros problemas, tendo em vista que a casa não tem painel de distribuição para você desligar a chave para fazer manutenção só dessa parte da casa. Se ela tivesse, a gente desligaria o interruptor correspondente a essa parte da casa, da residência. Com certeza essa tomada estaria também na mesma sequência dos chuveiros, ar-condicionado e outras coisas. Então a gente desligaria e faria a manutenção. Mas como não tem, é uma espinha de peixe, a gente vai agir dessa forma então. Ah, mas tem um problema. A gente vai precisar passar aqueles 2 fios nessa caixinha. Para não correr o risco, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu tirei uma ponta, isolei ela, tá ali. A outra posso até deixar solta, não tem problema. Isolei essa ponta para não haver contato na hora que eu passar, encostar aqui, as duas, não haver contato, não dar um curto, para vir passar dentro da caixinha. Aí eu coloco aquela ponta na tomada primeiro, depois eu coloco essa, tiro a fita, coloco essa e fixo lá na caixinha lá. Antes de ligar a tomada, é claro, vou fixar a caixinha primeiro para depois fazer essa ligação. Tá lá, caixinha fixada, as 2 pontas passadas, e agora vamos fazer a instalação da tomada. Tomada colocada, agora é só fazer a fixação do fio. Aqui está um conector de porcelana que vai ser fixado ali para ficar longe da água. O terra, a gente pode ver depois possibilidade de instalar ele ou não. Problema aqui foi só essa emenda aqui. Só essa emenda. Tomada lá, ela aconteceu o que aconteceu, o derretimento lá, porque era o que estava ocasionando o circuito fechado aqui. Isso é uma gambiarra? É uma gambiarra. É certo? Não, não é certo. Isso não é certo. Isso não é padrão. Mas isso é o que geralmente acontece desculpa, na maioria das casas, na maioria dos lugares. Então a gente tenta resolver da melhor forma possível. Vai dar para supervisionar, claro, você vai dar para tirar lá e ver a situação que está lá o pino da tomada, a situação que está a tomada. Você agora tem visibilidade dos fios, já não está escondido com um bolo de fita isolante, você já vai poder ver isso aqui. É claro, vai ter a fixação ali por cima e tudo mais, para não ficar aparente e tal, ou senão você pode até colocar um perfil para fixar, tudo bem e tal. Mas é uma coisa que já estava assim, então é uma coisa que a pessoa instalou a torneira elétrica, não tinha fio, não tinha instalação, o cara veio para instalar e o cara simplesmente fez aquilo que fez para funcionar, funcionou um tempo, deu o problema que deu, podia ter pegado fogo? Podia. Então a gente solucionou de que maneira? Colocando uma conexão de porcelana, tendo condições de visualizar as condições do fio, colocando uma tomada com uma resistência maior. Aqui já está funcionando, a gente está vendo aqui. Então a gente já vai poder monitorar o fio. Não, já testei, já deixei por uns 15 minutos ligado, o fio não esquenta mais como esquentava, não está esquentando aqui, não está esquentando lá, você tira lá, você põe a mão no pino da tomada, você também percebe, não está quente igual estava, que antes estava pegando fogo, literalmente. Então quer dizer, você vê que o fio proveniente da rede que vem na tomada não está esquentando, depois de mais de 15 minutos com a torneira ligada, ele não está esquentando lá, não está esquentando ali, não está esquentando mais aqui. Quer dizer, parou todo o superaquecimento da questão da fiação, então não vai acontecer mais o derretimento.
É isso aí, foi resolvido o problema dessa forma. Existem formas melhores? Existem. Demandem, desde que você demanda um orçamento maior, condições de contratar um serviço e fazer um serviço mais adequado. Mas dentro das possibilidades também é possível a gente resolver alguns problemas dessa forma que eu resolvi. É isso aí. Bom, só para terminar, eu não aconselho que ninguém faça uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui é totalmente errado. O que eu aconselho? Vai fazer a instalação da sua casa, procura um profissional que entenda, que faça realmente um quadro de distribuição correto, que saiba colocar fazer uma planta elétrica, fazer um planejamento, aonde que vai a torneira elétrica, o ar-condicionado, o chuveiro, a grossura do fio que você vai precisar utilizar para fazer essas instalações. Quando você projetar a sua cozinha, você já veja quais são os requisitos dos equipamentos que você vai utilizar, o forno elétrico, equipamentos que demandam uma corrente, demandam uma resistência maior da fiação, demandam um disjuntor exclusivo. Então, tudo você tem que fazer de acordo com o padrão técnico. Então, isso aqui que eu estou fazendo e que eu fiz aqui por conta e risco, isso aqui é uma coisa que eu não aconselho fazer, entendeu? Não aconselho. Então, isso aqui é só para mostrar a resolução de um problema por falta de, como todo brasileiro, falta de recurso, falta de condições e falta de fazer a coisa com planejamento, porque sempre quando vai fazer tá aquele orçamento curto, tá aquele orçamento pequeno, você não paga um profissional para fazer uma planta elétrica, você não tem condições, às vezes você mesmo faz a instalação elétrica da sua casa e daí você não faz de maneira correta e aí você tem todos esses problemas. É só uma dica.